Comunismo. Comunismo é assim, quem é comunista são aquelas pessoas que querem um mundo mais igualitário, as coisas igual. Mesmo sabendo que as pessoas são diferentes, que um tem mais talento que o outro, com base na liberdade, aquele que tem mais talento, automaticamente vai ter uma vida talvez melhor, uma casa diferente da outra. Então a vida é diferente porque as pessoas são diferentes, mas o comunista, ele quer que as pessoas tenham resultado e tenham acesso ao conforto e aos benefícios de forma igualitária. Que todo mundo, se um tem uma casa que só tem 2 cômodos, eles desejam que o outro também só tenha uma casa com 2 cômodos. Não quer que o outro tenha uma casa maior do que a dele, por exemplo. Mesmo sabendo que o outro tem mais talento, né? Por exemplo, como no futebol, que Neymar, ele tem uma casa diferenciada de outras pessoas, de outros jogadores, porque ele tem mais talento, joga mais do que outros, por exemplo. Aí joga num time melhor, ganha mais dinheiro, o salário é maior. Já o comunista não quer isso, não quer que seja baseado na meritocracia, no merecimento, na lei do merecimento. Quer que seja baseado em um governo controlar tudo para poder distribuir de igual forma para todo mundo. Que o governo pegue um pouquinho a mais que Neymar ganha mais do que os outros e junte na mão do governo para o governo dar para aqueles que não conseguirem ser igual a Neymar. Talvez para complementar o salário daqueles outros que são jogadorzinhos mais ruins, aí pega o dinheiro que sobra do Neymar. O Neymar fica só com a parte do que ele ganhou e jogando, da produção dele, da capacidade dele. Pega só uma parte do salário e a outra parte vai para a mão do governo. As leis comunistas fazem esse dinheiro chegar na mão do governo. Pega do Neymar para pagar o salário de outro jogador mais fraco. O comunista é isso. Então, as leis que levam o país nessa direção são leis comunistas. O comunismo nunca existiu e nem existe comunista, totalmente. O que existe é as pessoas caminhando em direção ao comunismo, criando leis que vai transformando o país cada vez mais com um grau mais elevado de comunismo. Mas nunca chegou ao grau absoluto do comunismo, nenhum país. Porque se chegar, destrói tudo, a economia destrói tudo. Até no meio do caminho, que é o socialismo, já destrói bastante. Cuba, por exemplo, Venezuela já está. E ela já é destruída totalmente a economia. As pessoas não têm oportunidade por conta do meio comunismo, que é do socialismo, né? Socialismo é quando divide, quando as pessoas são sócios na distribuição, na produção ali. Não são donos das empresas. Todas as pessoas não são donos de todas as empresas, mas elas são donos quase que na metade da produção daquelas empresas que tem no país, né? O setor particular, que é quem produz, os empresários, os donos que investem, só tem direito quase igual aos outros, porque o governo pega quase a metade através de impostos, os impostos vão aumentando. Isso é o socialismo, é quando as pessoas são sócios sem ser sócio. É através do governo forçando as pessoas a ser sócio de forma bem intensa, né? Um sócio do outro. Já o comunismo, se um dia chegar, aí as pessoas vão ser mais sócio ainda, né? Porque aí o dinheiro vai para a mão de uma conta só do governo e ele distribui para todas as pessoas. Pelo menos a teoria é essa. Aí na prática vamos ver se o comunista, o governo lá, vai distribuir realmente para todo mundo. Por exemplo, se o governo distribuir um carro e uma casa para cada um, se para todos eles vai ter um carro e uma casa. Talvez para uns vai ter só um carro, ou vai ter só a casa, ele não vai dar o carro. Para uns talvez vai dar uma casa maior, porque é amigo dele. Então a gente não confia no comunismo. E aí, como todo mundo vai ter o mesmo resultado na hora dos produtos, na produção, todo mundo vai querer trabalhar só igual ao outro. Se um médico que trabalha numa profissão que tem que estudar bastante, ele não vai ter tanto ânimo para fazer um serviço melhor do que os outros, para estudar mais do que os outros, porque ele diz, eu só vou ganhar igual aqueles que são ajudantes de pedreiro, então não vou me esforçar para estudar não, vou continuar sendo ajudante de pedreiro mesmo. Então o comunismo ele vai acabar gerando esse pensamento nas pessoas, né? Para que eu vou trabalhar, estudar mais, correr atrás de melhorar, ser melhor no meu serviço, se eu vou ganhar igual ao outro? Aí tem uns que é pior, vão cair na preguiça e dizer, não vou trabalhar não, porque de todo jeito o governo vai me sustentar, e eu vou ter igual aos outros, eu vou fingir aqui que estou com o dedo machucado, não vou trabalhar e pronto. Aí dá um jeito de provar, de pegar um atestado ali, provar. Aí quanto mais gente fazendo isso, mais a produção vai ser menor e vai ter dificuldade na produção. Já quando o mercado é livre, que a produção vem
fomentado pela concorrência, por as pessoas quererem investir e ganhar mais do que os outros, lucrar mais do que o outro, ganhar, existe uma variedade maior, existe muita produção, existe muitas pessoas querendo vender, fazendo promoção para ver se vende mais barato. Então, o comunismo é o contrário do mercado liberal. O comunismo é aquele país fechado, que não deixa nem as pessoas sair do seu país, porque se as pessoas forem, ela adquire um pensamento diferente lá fora, uma cultura diferente, e aí, por exemplo, em Cuba, quem sai de lá é expatriado, quando ele volta de 6 meses, vai ter que tirar outro documento ali, vai passar de novo por um treinamento para poder se tornar um cidadão cubano novamente. Porque aquela pessoa veio com um pensamento de outro país, de outro governo, então eles querem que as pessoas tenham apenas a informação de lá. As redes de comunicação, as televisão, é tudo controlada pelo governo. As pessoas só fazem aquilo que o governo permite ou não elas fazerem. Alegando, né, com a ideia de, né, com a justificativa de que é para controlar, para poder não dar errado. Só que, na verdade, não é para o governo controlar as pessoas e manter elas sempre trabalhando. Aí no comunismo as pessoas vão ser para sempre. Quem é pobre vai ser para sempre pobre, trabalhador, nunca vai ter oportunidade de nada. E quem está no governo, se achar um espaço para quem tem chance de entrar no governo para fazer parte ali, vai ser um controlador, vai ser um presidente, vai ser alguma coisa lá, um cargo lá dentro do governo. Se for família, o pai que está lá já sendo prefeito, alguma coisa, bota o outro, é assim. E quem está fora fica sempre fora, serve igual como era no feudalismo. No feudalismo, existiam os servos que trabalhavam ali na roça, né, na produção, e existia a nobreza, que era o pessoal do rei, as pessoas do castelo ali, a corte, o pessoal da corte, e o clero, que era o pessoal da igreja. A corte e o pessoal da igreja, nenhum pagava imposto, vivia à custa dos outros, e nem trabalhava. Já os trabalhadores trabalhavam e boa parte daquilo que ele produzia ia pro rei, né, do castelo lá, ele era suzerano e os outros eram vassalos dele, os outros trabalhavam para ele, na explotação. Os mais fracos trabalhavam por mais grandes, igual os coronel trabalham por presidente. Aí lá tinha os duques, marcondes, tinha um rei, tinha duque, conde, marquês, não sei o que lá, essas coisas, tá? Um servindo ao outro, um num grau maior do que o outro. Aí teve umas pessoas que andavam livre ali, negociando, e começaram a fazer como se fosse uma favelinha em volta dos castelos. Essas favelas, eles produziam lá fora e negociavam produto de um lugar para outro, levando e vendendo. E chamava de Burgos, que era a cidadezinha que se formou em volta dos castelos. Eles não queriam ser escravos para trabalhar lá dentro do castelo do rei, nas terras do rei. Eles estavam na liberdade ali, eram os burgueses. Né? Foi ficando forte e enriquecendo, porque o comércio enriquece as pessoas. Esses burgueses, chegou um tempo que ele se juntou aos servos que fugiu, que não podia mais trabalhar, e formaram a primeira pessoa da direita, que é os que tem até hoje. Os burgueses são as pessoas da direita que construíram, que não se sujeitaram para ser escravo lá do rei, trabalhando lá dentro, e nem veio da família do rei, então eles mesmo criaram a própria riqueza negociando. Né? Levava produto de um castelo para vender ao outro. Aí essa riqueza deles cresceu tanto que depois eles formaram um partido, né, e começaram a entrar também nos governos aí, quando se formou o país, que antes era monarquia, que era o rei, né? Era a família, era o filho que se tornava rei, o príncipe se tornava rei. Dava continuidade ao pai, né, no controle. De lá para cá foi através de eleições, né, que formou os países, os burgueses, uns elegiam os outros e veio vindo. De lá para cá nós estamos até hoje. Aí esses burgueses foram investindo, primeiro começou o capitalismo comercial, que é o primeiro que existiu, que é do comércio, levando mercadoria de um canto para outro. Aí eles ganharam muito dinheiro que investiram na indústria, nas fábricas, nas máquinas. Aí veio a fase do capitalismo industrial, que foi a segunda fase. Depois do industrial, eles ganharam muito dinheiro, que tinha dinheiro no banco para emprestar, criaram os bancos. Aí veio a fase do capitalismo financeiro, que está até hoje, né? Já mudou, que hoje quem tem a informação ali... Hoje acho que é o capitalismo da informação, mas ainda é o financeiro. Aí pronto, aí aqueles que eram servo, que era lá no feudalismo, que era trabalhadores, continuaram sendo trabalhador e foram trabalhar depois, quando as cidades cresceram, né? Quando esses burgueses cresceram as cidades, através do comércio,
esses burgueses foram se espalhando, esses servos foram se espalhando e trabalhando nas fábricas, 15 horas por dia, 12 horas. Aí veio a Revolução Francesa. E essa cidade crescendo aí foi a Revolução Industrial, onde as pessoas que faziam tudo na mão, ali manual, passou a fazer nas máquinas, né? Quando cresceu ali no capitalismo, das máquinas, que é o capitalismo industrial, das indústrias, né, das máquinas. Quando começou a aparecer as primeiras máquinas, foi o capitalismo industrial. Precisou de muita mão de obra. Aí ele absorveu essas pessoas que antes eram servos lá nos castelos, que era descendente de pobre, continuava sendo pobre, foram trabalhar nas fábricas. Aí não tinha nenhum direito trabalhista, não tinha nada, né? Revolução Industrial. Aí foi onde veio a Revolução Francesa, que foi a revolução das leis, de mexer com as leis para dar o direito trabalhista às pessoas, aí reduzir as horas, todos os tipos de direito. As pessoas não tinham direito, que antes não tinha as fábricas para trabalhar, né? Então não existia ainda alguém para pensar nos direitos. Aí essas fábricas, elas gerou ali, continuou as classes, né? Tem a classe dos trabalhadores, que era descendente dos servos. Tinha a classe dos ricos ali, da classe média, que era descendente dos burgueses. E tinha outras pessoas que eram parentes dos reis, que vinham desde longe, passando de pai para filho, ainda tinha riqueza. Aí onde veio a ideia aí de alguém criar uma solução para essas pessoas que sempre eram os pobres, né? Que trabalhavam para os outros. Aí eles pensaram em criar uma revolução, em entrar no governo para criar ali chegou um tempo que foi a ditadura do proletariado, que é a ditadura dos trabalhadores. Fazer com que alguém que é da classe do trabalhador entrasse para ser um governo, para entrar no governo, para ser o presidente em algum país desses aí, dos países. E estando lá, ele ia fazer bem um bom governo para favorecer o povo e dar um jeito de manter, quando ele saísse, entrasse outro que também fosse dessa mesma classe, que é para poder dar atenção para a população dos trabalhadores, para o povo. Isso é a ditadura do proletariado. Isso foi só em pensamento, não conseguiram fazer. Porque a força dos burgueses era forte, né? Ele tinha para investir. Aí vem até hoje. Aí foi o cara no tempo de Karl Marx para cá, que era um alemão, ele reformou esse comunismo aí, falou que esse capitalismo aí, onde o capitalismo que é onde as pessoas, só quem é rico é quem já nasceu rico e continua produzindo de pai para filho, essa classe aí. Ele queria que os outros da classe dos trabalhadores tivessem acesso a ser governo algum dia. E aí criou o comunismo, falou que dava para fazer, eles faziam a revolução, tomar o poder e se tornar governo e continuar sendo governo, né? Alguém que é do trabalhador continuar sendo governo para fazer as leis favoráveis aos trabalhadores. Ditadura do proletariado, dos trabalhadores. Essa ditadura do proletariado faz através do regime comunista, que é o regime onde todo mundo vai ser igual. O governo, tudo que produz no país vai para a mão do governo e o governo distribui para todo mundo depois. Aí para chegar nisso tem que destruir as empresas que já existem, tem que destruir a diferença que existe de um para o outro. Tem que fazer com que as pessoas abandonem aquele país, quem tem uma empresa já grande, porque o comunismo, para ele fazer, tem que ser todo mundo igual. Então, tem que dificultar. Aí quando a pessoa no governo aumenta o imposto, quando a pessoa permite a insegurança, ele está ajudando a caminhar o país para o comunismo. Quando pessoas criam leis, por exemplo, como a lei do furto por necessidade, vai criar uma bagunça. A lei do furto por necessidade existe nos Estados Unidos, que a pessoa pode roubar até $1.000, acho que é 1.000, próximo de 1.000, que não é considerado crime. Resiste lá, só que o dono do estabelecimento resiste que teve aquele saque lá, roubaram, mas não, eu acho que o governo quem repõe. Só que aí as pessoas se sentem seguras, não vão mais comprar naquela loja, naquele bairro, e vai ficando deserto, as lojas vão fechando, vai desempregando as pessoas por conta do furto por necessidade, que é uma lei que é aprovada lá. E o pessoal do PSOL queria trazer para cá para o Brasil. Pessoal que é junto com o PT. Então, para formar o comunismo, precisa de tudo isso, de gerar uma bagunça, gerar dificuldade para o produtor. Invasão à propriedade rural ajuda ao comunismo. Aquele movimento dos sem terra ajuda muito ao comunismo, porque dificulta e põe medo para o empreendedor. Saidinha de Natal ajuda o comunismo, porque gera bagunça, o caos, e ali, quando gera o caos que vem um problema, aí o comunismo
as pessoas têm a tendência de aceitar mais o comunismo, porque diz, do governo agora é só quem pode ajudar, porque virou uma bagunça, não existe mais uma segurança particular. E aí, quanto mais tiver leis fazendo coisa de graça para a população, mais está caminhando em direção ao comunismo. Tanto para acostumar as pessoas a ter uma vida igual aos outros ali, apenas uma vidinha sustentada pelo governo, como para demonstrar que o governo pode resolver tudo para todo mundo, que não precisa das pessoas se preocupar em correr atrás, em melhorar. E aí na educação, o governo que não promove uma educação que qualifica as pessoas, governos que permitem que nas escolas seja ensinado que o empreendedor é malvadão, que o produtor é malvadão, que o empresário é ruim e que a gente deve estatizar, que as empresas devem estar mais na mão do governo do que... Então está caminhando em direção ao comunismo. Quando as pessoas dizem não podemos privatizar, ela está ajudando ao comunismo. E aí, para a propriedade privada ser forte, tem que reduzir os impostos, a burocracia, para atrair o investidor, para ele investir cada vez mais e dar continuidade e ter condições de levar para frente sua empresa, seu negócio. Governos que vai fazendo lei que dificulta isso, ele está em direção ao comunismo. E aí a propriedade privada só é forte, o setor particular só é forte porque tem muitos empresários, um número grande de pessoas que é dono das riquezas, né? Que é dono de alguma empresa, de alguma coisa, que é dono da riqueza particular. E para ter um número maior de pessoas sendo dono da riqueza particular, elas estando em família, organizada, numa família bem estruturada, elas têm mais condições. Uma pessoa que é de uma família jogada, de todo jeito, ela não tem condições de empreender. Se ela pegar um dinheiro ali que ela pode investir no negócio, em pouco tempo ela gasta e estoura tudo e se acaba. Então ela tem que estar bem estruturada. Então as famílias têm que estar fortes, bem unidas, bem organizadas. E aí para a família estar forte, as pessoas que estão numa família forte, elas estão também ligadas a alguma religião. Então eles andam junto, a religião e a família. Por isso que o comunismo, as pessoas do comunismo, eles criam leis que vai dificultar a vida das religiões, que vai dificultar a vida das famílias. Então, leis que faz as pessoas entrar em droga, liberando droga, leis que faz as pessoas descuidar da própria vida, da saúde e tudo. Leis que estimulam as pessoas mais a gastar do que a produzir, do que a juntar. Leis que não deixam as pessoas livres para escolher uma religião. Lá em Cuba, a religião é o que o governo determina. Elas não têm liberdade para escolher uma religião. Então, leis que regulam as igrejas, elas vão regulando porque o governo vai controlando. E aí os comunistas, eles tiram a liberdade de expressão das pessoas, eles não querem que as pessoas tenham a liberdade de falar o que bem quer, de se expressar, de falar, porque eles têm medo do governo, das pessoas fazer manifestação e se revoltar contra o governo e o mundo ficar sabendo. Por isso que ele não deixa a televisão deles é fechada no mundo. Coisas que as pessoas produzem aqui na rede social não tem contato com outros países, não é mostrado para outros países. Então é bem visível da gente saber quem é comunista, né? E além disso, as pessoas que, como o Lula falou, que tem orgulho de ser chamado de comunista e que ainda bem que conseguiu colocar um comunista no STF, que foi Flávio Dino. Então ele vibrou nesse dia e ele só disse que não era comunista antes das eleições porque tinha medo da gente comparar ele com Maduro, com os outros amigos dele comunistas. E por conta disso ele perdeu apoio, né? As pessoas não querem votar por conta disso. Aí foi até proibido aí de ser associado o nome dele a Nicolás Maduro. Pronto, depois que passou a eleição, aí ele já está eleito mesmo, e pode falar que eles estão juntos no Foro de São Paulo, que eles se juntaram para comunizar a América Latina aqui toda, que são os 12 países. A vontade dele é criar uma grande, como se fosse uma grande pátria bolivariana, né? Que é juntar vários países aqui para formar um grande bloco comunista, de países comunistas, onde um ajuda o outro, onde um empresta dinheiro para o outro para fazer ponte, para fazer coisa. Aquele que é mais forte vai ajudando os outros países, criando programa para dar emprego a pessoas de outros países, que quando um não dá, através do Foro de São Paulo. Isso são os comunistas que criaram.